Oi, Pro! Esse aqui é meu trabalho de português com a Isabela e nós vamos falar um pouquinho sobre o texto de divulgação científica. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante a pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Esses textos possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, de difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Agora eu vou falar algumas características. Essa modalidade textual é muito utilizada no mundo acadêmico, como, por exemplo, para dissertações de mestrados, teses de doutorados, artigos científicos e resenhas. São apresentados com uma linguagem clara, objetiva e impessoal, de acordo com as normas da língua. Por esse motivo, são evitadas expressões populares, as gírias, a linguagem colonial e as figuras de linguagem como a ambiguidade e a redundância. É notável termos técnicos da área e verbos predominantemente no presente do indicativo. Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de casos, dentre outros. Os suportes mais utilizados para a divulgação desses textos são revistas e jornais científicos, plataformas científicas, livros, televisão, internet, enfim. Para concluir o curso numa universidade do Brasil, a maioria exige o famoso TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Nesse trabalho, o aluno ele delimita uma área de pesquisa em que ele vai se aprofundar mais e conseguir explicar melhor esse tema que ele vai explorar mais a fundo. Feito isso, com o auxílio de um professor orientador, o aluno ele levanta dados, faz pesquisas mais aprofundadas e busca referências bibliográficas para colocar no seu trabalho. O padrão básico e estrutural dos textos dissertativos, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, os textos de divulgação científica possuem uma forma rígida. Eles dependem do tema abordado, do emissor, que é o autor do texto, do receptor, que é o público para o qual é destinado, e também do suporte pelo qual será divulgado. Começando pela capa. Na capa do texto científico aparecem informações básicas sobre o trabalho desenvolvido, como o título, o nome do escritor ou do grupo, enfim. Depois tem o sumário. No sumário são encontrados os títulos de cada capítulo do texto e em quais páginas ele se encontra. Temos também dedicatórios e agradecimentos. Alguns trabalhos têm uma página específica para dedicatórios e outros para agradecimentos, que é onde o escritor apresenta a pessoa ou grupo, instituição que foram essenciais para o desenvolvimento do trabalho. Resumos. Em alguns trabalhos científicos é solicitado que se tenha resumos, ou seja, uma breve apresentação, geralmente com um número determinado de palavras, onde o autor, o pesquisador, vai expor a ideia central da sua pesquisa. Dependendo do trabalho, pode ser que seja solicitado um resumo na língua materna e um na língua estrangeira. Temos também as palavras-chave, que geralmente embaixo dos resumos são incluídas algumas palavras-chave, ou seja, termos essenciais e pontuais para o desenvolvimento da pesquisa. Tem um epígrafe, que é uma frase ou um parágrafo que tenha alguma relação com o que será discutido no texto. A introdução é uma parte extremamente importante do trabalho, onde deverá aparecer as teses e as principais ideias que serão trabalhadas ao decorrer do texto. Temos o desenvolvimento, que também pode ser chamado de antítese, que é nessa parte onde fica as argumentações, as contra-argumentações, as citações de autores, os dados estatísticos e a maior parte da pesquisa. Na conclusão, se faz um arremate de tudo que foi estudado durante o desenvolvimento, meio que um resumo de tudo que você aprendeu, e se dá uma nova ideia referente ao que foi apresentado no trabalho. A bibliografia é onde reúne todas as referências que você pegou para poder fazer o seu texto, o seu trabalho, e nelas pode ficar livros, sites, revistas, enfim.
E essa parte ela tem que estar de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E foi esse o nosso trabalho, espero que você tenha gostado.